Falar de saúde e prevenção. Olha, você sabia que o consumo de álcool durante a gravidez pode causar danos graves ao bebê, incluindo síndrome alcoólica fetal, que pode levar a problemas de desenvolvimento físico, intelectual e comportamental. Para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos a doutora Raquel Alvim, ela que é ginecologista e obstetra. A gente vai falar desse assunto tão importante para as futuras mamães que estão nos acompanhando. Muito boa tarde, seja muito bem-vinda ao Câmara Agora, doutora. Boa tarde, obrigada pelo convite novamente. Hoje a gente traz aí um assunto que está muito em pauta nessa época de São João, de festa junina. A gente sabe que uma parte grande da população acaba consumindo mais bebida alcoólica e é importante a gente frisar o impacto que isso tem também na saúde da mulher, principalmente para as gestantes. Doutora, então vamos começar falando sobre a síndrome alcoólica fetal e quais são seus principais sintomas. A síndrome alcoólica fetal, ela vai atingir o feto recém-nascido no momento que a mulher consome bebida alcoólica enquanto está gestante. A gente sabe que não existe uma segurança o quanto a mulher pode beber, então o aconselhado é que ela não tome nada de álcool, que ela suspenda, assim como medicações, mas o álcool é importantíssimo ser suspenso. E essa síndrome ela vai acarretar em atraso de desenvolvimento, muitas vezes algum retardo mental, a criança pode ficar com alguma alteração visual, alteração na face, algumas a gente consegue detectar no nascimento, outras não, mas o mais importante é esse déficit cognitivo. Então pode ser déficits mais leves ou até grandes atrasos de aprendizado que vão precisar de um acompanhamento muito importante com o pediatra. Agora, doutora, beber apenas no início da gravidez pode causar esse tipo de problema ao bebê? Ou o ideal é que você, quando já está pensando em engravidar, já suspenda o uso da bebida? Assim como o uso de vitaminas, suspensão de medicamentos, quando a mulher planeja a gestação é ainda melhor. E aí ela tem mesmo essa orientação de já parar de consumir a bebida alcoólica. Quanto mais álcool ela consumir, pior vai ser. Então, às vezes acontece da mulher ali nas primeiras 2, 3 semanas consumiu um pouco de álcool, não sabia que estava grávida. Raras vezes que isso vai afetar o bebê, mas lembrando que a gente não tem essa segurança. Mas se é uma dose baixa, foi uma festa, outra, provavelmente não vai acontecer nada. O problema é esse consumo constante ao longo da gestação. Mas a mulher que está planejando engravidar, até para sua própria saúde, o importante é que realmente ela reduza esse consumo ou até pare completamente nesse período, né, que ela é uma tentante que está com esse planejamento. Quais são os principais riscos para a criança, principalmente, durante a gestação, a mãe fazer uso de álcool? Os riscos são realmente essa síndrome alcoólica fetal, mas também o bebê pode nascer pequeno, prematuro. Tem mulheres que consomem excessivamente, então a gente está falando aqui de dependentes de álcool, que muitas vezes vão ficar desnutridas, faltam vitaminas básicas, então mulheres dependentes às vezes trocam a alimentação pelo álcool, então esse bebê pode ter uma série de problemas, né? E o principal é a prematuridade, o peso baixo e essas alterações de desenvolvimento. Hoje a gente não vê tantas mulheres que consomem álcool, já se tem bastante essa consciência, mas a gente tem que lembrar das mulheres que são dependentes químicas, que são dependentes do álcool, que até hoje em dia está na novela, a gente conversa um pouco mais esses assuntos aí que estão em voga, porque às vezes essas mulheres escondem. Então elas bebem e elas não vão falar, às vezes elas vão esconder da família, elas têm essa culpa por estarem gestante e é importante elas terem a confiança no médico, conversar com o médico, que tem casos não é só falar, olha, não bebe mais porque você tem consciência que está grávida. O risco aí são para as dependentes que têm muita dificuldade em parar. Doutora, então como é feito esse diagnóstico? A senhora falou da importância desse diálogo com o médico, mas para vocês que são médicos, é fácil fazer esse diagnóstico ou ainda tem essa barreira, a senhora falou agora há pouco, desse diálogo da mãe para com o profissional de saúde? Geralmente, as mulheres que não são dependentes, elas até vêm conversar, olha, eu bebi, não sabia que estava grávida, mas a maioria vai ter essa consciência, até é importante a gente falar aqui sobre isso, que durante toda a gestação não tem consumo, né, que seja seguro. Então, o ideal é que ela não beba nada. Em alguns casos, quando o bebê nasce, a gente vai suspeitar. Então, pode ter alguma má formação, ou o crânio ser menor, alguma má formação nasal. Alguns exames no ultrassom a gente pode detectar, mas a mulher que não conta que bebeu, é mais difícil a gente ter esse diagnóstico. Se ela já falou que é uma dependente do álcool, então o pediatra vai avaliar após o nascimento. Aí pode até precisar ressonância, tomografia, outros exames para avaliar se essa alteração do bebê é pela síndrome ou se ele tem algum outro problema de saúde.
Doutora, seria exagero da minha parte dizer que é tão grave quanto o uso do cigarro, por exemplo, durante a gestação? Ou seja, a semelhança? Com certeza, os dois estão proibidíssimos. O cigarro é super grave, o cigarro também causa parto prematuro, sangramento na gravidez, pode causar até aborto, má formação do bebê, assim como o álcool. Os dois ali são super proibidos, andam lado a lado e fazem mal para a nossa saúde e para a gestante mais ainda. Então, a gente tem que lembrar que as mulheres estão aumentando o consumo de álcool, a gente sabe que é correria, estresse, o dia a dia, acaba que algumas pessoas procuram no álcool essa válvula de escape, e é importante a gente falar que mulheres que estão tentando, ou mesmo as que não estão, que querem manter sua saúde em dia, sua qualidade de vida, precisam fazer um consumo reduzido e muito bem controlado. Agora, doutora Raquel, e após o nascimento do bebê, a mãe está amamentando, tem algum problema ela ingerir álcool socialmente, ou também é recomendado zero álcool? O ideal é que ela reduza ao zero, principalmente nos primeiros 6 meses, que é da amamentação exclusiva. Nesse período, além dela estar muito cansada, ela pode ter anemia, déficit de nutrientes. Para ela não é bom essa ingesta de álcool. O álcool passa facilmente pelo leite. Então, esse álcool tem que ser reduzido também, principalmente nesse período que o bebê está amamentando. O ideal é que não se consuma. Se por acaso ela for consumir, depende da dosagem, mas geralmente a gente orienta que fique entre 1 a 2 horas sem amamentar. Então, tem uma festa, eu vou fazer um brinde, eu quero consumir um vinho, alguma dose de álcool. O ideal é ela amamentar antes, depois consumir esse álcool e dar esse tempo para poder processar no organismo o álcool. Mas os primeiros meses é ruim tanto para o bebê quanto para a saúde da mulher. Verdade, doutor, é um tema realmente muito importante. Tenho certeza que as mamães estão nos acompanhando, realmente vão ficar atentas com relação a essa situação. Um grande abraço, muito obrigado pelos esclarecimentos, doutora. Muito obrigado. Vamos lembrar de reduzir esse consumo de álcool. Agora a gente está no São João, mas é importante para a nossa saúde sempre ter essa moderação. Obrigada.